Na verdade, eu quero ministrar para você a continuação daquela nossa série, A Força da Nossa Justificação. Essa é a quarta mensagem, a quarta semana que a gente está falando sobre a força da nossa justificação. E eu quero relembrar você que a força da justificação, da nossa justiça, a força da justiça de Deus em Cristo era tão grande, era tão tremenda, que, de acordo com a lei, se o impuro tocasse o puro, alguém que estivesse impuro cerimonialmente, alguém que tivesse ido a um sepultamento, alguém que tivesse tocado num cadáver de humano ou animal, alguém que tivesse portador de uma enfermidade, essa pessoa, segundo a lei de Moisés, estava impura. Ela não podia estar em comunhão com o povo de Deus, e ela muito menos podia prestar sacrifícios a Deus e etc. e tal. Ela tinha que passar por um ritual de purificação, que era complicado, de uma semana. Ela tinha que, às vezes, ficar internada no templo ou no tabernáculo, passando por esse ritual. Jesus foi tocado por uma mulher com um fluxo de sangue. No meio de uma multidão, ele foi tocado por uma mulher com um fluxo de sangue. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos, ela tinha gastado tudo que ela possuía buscando uma cura. E ela não conseguiu encontrar. Mas ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás de Jesus numa multidão. Ela se esgueirou pela multidão, corrompendo, transgredindo a lei. Porque se ela fosse vista e descoberta no meio da multidão, ela seria apedrejada, porque ela era considerada impura, porque ela tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada impura. E ela vai no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. E Jesus para, e ele não diz: opa, para tudo porque alguém me tocou, porque eu senti que em mim entrou impureza. Não, Jesus disse: para, porque eu senti que alguém me tocou. Pedro perguntou: Jesus, tem uma multidão, todo mundo te toca, como é que você diz que alguém te tocou? Não, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim fluiu vida, de mim fluiu cura. E aí essa mulher se apresentou e ela foi despedida por Jesus em paz. Vai e fica livre do teu mal. É preciso que a gente entenda que houve uma inversão daquilo que a lei previa. A lei previa que essa mulher impura tocando em Jesus, ele ficaria impuro. Mas a força da justificação, a força da justiça de Deus em Cristo era tão grande que, ao invés de ele ficar impuro, ela é que foi purificada. Ela é que foi curada. Então, por favor, não fique com medo dessa praga que está solta por aí. Não se deixe vencer pelo medo, mas fortifique-se na justificação que há em Cristo. Quando nós temos uma mentalidade que é focada naquilo que é correto, quando você entende quem você é em Cristo, isso é algo extraordinário, mas não acontece de forma automática. Você vai precisar renovar sua mente na palavra, você vai precisar ir à palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Por exemplo, o Salmo 91. Você precisa ir ao Novo Testamento e ler as epístolas, meditar nas passagens, nas promessas que existem ali, para gerar em você uma nova consciência, a consciência da justiça. Você vai precisar de gastar tempo meditando nessa verdade que são as promessas de Deus, que é a palavra de Deus. Não adianta você ler apenas 2 ou 3 versículos sobre esse tema, sobre esse assunto, naqueles 5 minutos antes do seu café da manhã. Você precisa de mais do que isso. Você precisa de gastar tempo meditando na palavra. A minha sugestão, já há muitos anos eu aconselho as pessoas a fazerem isso, é que elas façam uma leitura das epístolas, em especial as epístolas de Paulo. Não só as epístolas de Paulo, mas em especial as epístolas de Paulo, que elas façam uma leitura ou uma releitura das epístolas e elas marquem os versículos que têm expressões como em Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, opa, isso aí, em Cristo é quem eu sou, está falando a meu respeito. Então eu preciso meditar nesse versículo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é o que eu sou. As coisas antigas já passaram, que bom. Eis que tudo se fez novo, glória a Deus. Então eu preciso ir à palavra e marcar esses versículos onde aparecem termos como em Cristo, nele, através de Cristo. Quando eu vejo que nele
eu fui curado, que nele eu sou próspero, que nele eu sou abençoado. Eu preciso meditar nisso. Eu preciso marcar esses versículos e meditar nisso e desenvolver a consciência da justificação. Em especial, há um versículo, o versículo mais importante sobre quem nós somos em Cristo, não tem o termo em Cristo. Por isso eu quero que você anote aí, é 1 João, capítulo 4, versículo 17. Anote sublinhe na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Esse versículo, 1 João 4, 17, afirma que segundo ele, Jesus nós somos nesse mundo. Segundo Jesus assim como Jesus nós somos nesse mundo. Isso quem está falando não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é uma doutrina inventada pelo pastor Fragale. Quem está dizendo isso é o Espírito Santo através do apóstolo João. Isso aqui é Deus dizendo para nós, através de uma epístola, através da epístola de 1 João, que da mesma forma que ele nós somos nesse mundo. Se ele é santo, nós somos santos. Se ele é vitorioso, nós somos vitoriosos. Se ele é abençoado, nós somos abençoados. Jesus é uma bênção, nós somos uma bênção. Você tem que se conscientizar de que você é uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Há pessoas esperando que você se manifeste como essa bênção, com suas palavras, com suas ações, com suas atitudes. Você pode ser uma grande bênção para todas as pessoas que estão à sua volta. Medite nesses versículos bíblicos, desenvolva a consciência da justiça e você vai colocar para longe a consciência do pecado, que é o que traz a oportunidade para o diabo te trazer condenação, acusação e posteriormente o sentimento de condenação. O convite que a Bíblia faz é que uma vez que você tem no seu espírito a natureza de Deus, então você renove a sua mente na palavra dele, renove a sua mente com base na palavra, e com isso você tome as rédeas, o controle da sua vida. Você agora tem o controle da sua vida nas suas mãos, e você tem o direito e agora a possibilidade, já que a sua vida está no controle das suas mãos, de entregar o controle da sua vida para Deus, para que Ele te dirija. Romanos 12, no versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, esse versículo aqui é um dos mais enfáticos pedidos, apelos que Paulo faz em todo o Novo Testamento. A gente às vezes não entende muito bem, porque a gente não usa mais o verbo rogar, mas o verbo rogar literalmente significa implorar. Então, o que Paulo está dizendo é: eu imploro a vocês que vocês façam duas coisas, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo para Deus, um sacrifício, como ele diz aqui, vivo, santo e agradável a Deus, e que vocês renovem a mente de vocês. Apresentar-se a Deus como um sacrifício, é óbvio, Deus não quer que você se jogue numa fogueira. Vou me apresentar como um sacrifício para Deus. Deus não quer que você chegue no terraço de um prédio e diz: eu vou oferecer minha vida em sacrifício a Deus e vou me jogar daqui de cima. Não é isso. Esse apresentar-se em sacrifício a Deus é você se tornar alguém que serve, sair da acomodação e servir ao seu próximo, servir ao próximo. Servir na sua igreja, servir na sua comunidade. Pessoas que servem são pessoas mais felizes e mais saudáveis. Isso eu estou falando para você de pesquisa científica, que mostra que pessoas que servem são pessoas mais felizes, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais estáveis.
São pessoas que tiram o foco de si mesmas e param de ficar pensando só em si mesmas para servir ao próximo. Essas pessoas são mais felizes, são mais saudáveis, são mais estáveis, têm casamentos mais estáveis, têm filhos que são mais estáveis, têm um relacionamento mais estável familiar. Servir é fonte de bênção. Apresentar-se a Deus para servir. Você não é servo por condição, você serve a Deus por opção. No Novo Testamento não existe uma obrigação, alguém apertando, parafusando, você te apertando num canto, te beliscando com um alicate, forçando você a servir. Não existe uma lei te obrigando a servir como existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ou você servia e então seria abençoado, ou você ficava debaixo de maldição. Você hoje não serve a Deus por obrigação, você serve a Deus hoje como uma opção, porque você não é mais um servo, você agora é filho de Deus. A condição mudou. Então você precisa se apresentar a Deus, apresentar a sua vida a Deus para servir, mas se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, você vai precisar também de fazer essa segunda coisa que Paulo sugere aqui. Em primeiro lugar, se apresentar a Deus para servir. Em segundo lugar, renovar a sua mente na palavra. Quando você pratica essas duas coisas, a consequência é, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja só o seguinte, no capítulo 1 de Romanos, Paulo, ele diz que a fé da igreja de Roma era uma fé que era conhecida no mundo inteiro. Essa igreja tinha sido instruída por Paulo, diretamente por Paulo. Paulo instruiu essa igreja, Paulo fundamentou essa igreja. Mas quando você chega no capítulo 12, você começa a perceber que essa igreja, por aquilo que Paulo diz, por aquilo que Paulo sugere, por aquilo que Paulo ordena, por aquilo que Paulo fala à igreja de Roma, a partir do capítulo 12 você começa a perceber que essa igreja é uma igreja que estava se desviando do verdadeiro evangelho da graça. O evangelho da graça, o evangelho que é descrito na epístola de Roma, de Romanos, perdão, é um evangelho que advoga que o justo viverá pela fé e não pelas obras da lei. Esse é o tema central da epístola de Romanos. O justo viverá pela fé. Mas por aquilo que Paulo diz, a partir do versículo 12, a gente começa a perceber que essa igreja estava se desviando desse evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. O contexto histórico mostra para nós que não só a igreja de Roma, mas várias igrejas estavam sendo incitadas por falsos mestres legalistas, falsos mestres que estavam trazendo ensinos místicos. Havia essas duas grandes heresias do primeiro século, o gnosticismo, os mestres gnósticos e os judaizantes. Os gnósticos pregoavam um evangelho completamente deturpado, aquilo que eles chamavam de evangelho, que não era evangelho coisa nenhuma, deturpado. Eles não acreditavam em ressurreição, eles acreditavam que Jesus teria sido um ser virtual e não de carne e osso. Eles não acreditavam que Jesus tivesse morrido na cruz, foi apenas um homem que o substituiu ali, e que esse homem morreu, foi removido da cruz, sepultado e não ressuscitou. Eles não acreditavam em ressurreição de mortos. Além de várias outras crenças longe da Bíblia, eles acreditavam em mortificação da carne para exaltar o espírito. Então, o que é que eles faziam? Eles flagelavam o corpo. Eles acreditavam que o corpo precisava ser maltratado com jejuns para passar fome, se autoflagelando com chicotes, para castigar o corpo, para que o espírito, então, prevalecesse. Veja só que doutrina completamente louca. Eles acreditavam que o pecado não existe, que o pecado é uma ilusão. Então você pode fazer o que você quiser, porque nada pode impedir você de ser salvo, porque o pecado é só uma ilusão da carne, no seu espírito você já está salvo. Veja só a loucura que eles pregavam, os gnósticos, e muitas pessoas, nas igrejas, tanto em Roma como em outras igrejas, estavam crendo nas doutrinas, nas heresias gnósticas. Outros eram os mestres, os falsos mestres judaizantes. O que eles diziam? Que se você quiser ser salvo, não basta ter Jesus, você precisa guardar a lei de Moisés.
Você precisa manter os rituais judaicos. Os homens precisam ser circuncidados. As mulheres têm que se sentar na congregação separadas dos homens. Uma série de requisitos da lei. Tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, tem que comer somente comida kosher. Esses falsos mestres judaizantes diziam que Jesus era apenas um adendo, mas que a salvação vinha pela prática da lei. Então Paulo agora começa a escrever para que as igrejas, a maioria das epístolas são epístolas anti-heréticas, foram escritas para combater essas heresias. Por exemplo, Gálatas é uma epístola anti-judaizante. Não é que Paulo tinha qualquer coisa contra os judeus. Pelo contrário, Paulo era judeu e amava o povo judeu, como nós, a igreja de Jesus, e eu posso falar pelo menos pela nossa igreja, nós, na nova igreja, nós amamos o povo judeu, nós amamos Israel, nós oramos por Israel. Paulo não era contra os judeus, Paulo era contra tentar trazer para dentro da igreja as práticas das tradições judaicas que foram preconizadas para o povo de Israel, não para a nova aliança, não para o povo da nova aliança. Então, esses falsos mestres estavam invadindo as igrejas, estavam conquistando mentes e corações de muitas pessoas, tanto em Roma, como também em Éfeso e em várias outras igrejas. Gálatas é uma epístola anti-judaizante. Colossenses é conhecida como uma epístola gêmea de Gálatas. Colossenses é uma epístola antignóstica. Ambas são escritas pelo apóstolo Paulo, mas Gálatas é anti-judaizante e Colossenses uma epístola antignóstica. Agora dá uma olhada só em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 17, eu vou ler até o versículo 31, para você pegar o contexto todo aqui, e eu vou ler numa outra versão, que talvez não seja a versão que você está usando para acompanhar aí na sua casa. Eu vou ler na versão que é a Nova Bíblia Viva. Lá diz assim: então, eu lhes digo, isso, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Não se preocupem mais com o que está certo ou errado e se entregaram a práticas impuras. O pessoal do mundo não se importa mais com o que está certo, com o que está errado, e se entregaram a práticas impuras. Nada os detém. E são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Este, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar as suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com que vocês estiverem falando e o que resulta em bênçãos para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção.
abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Agora presta bem atenção aqui, meu irmão. Você que está assistindo aí pela internet, presta atenção. A igreja de Éfeso era a maior igreja do Oriente na sua época. Essa igreja foi instruída pelo próprio apóstolo Paulo, que foi a Éfeso, e quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou apenas 12 homens, fora mulheres e crianças, quando ele foi lá pela primeira vez. Mas a Bíblia diz que ele passou ali em Éfeso um período de 2 anos, ensinando todos os dias. Ele usou as dependências de uma escola chamada Escola de Tirano, e aquela escola passou a servir como o local de reunião da igreja de Éfeso por um tempo, por pelo menos 2 anos. E ali não era aos domingos, não era aos domingos e quintas, era todo dia, de segunda a segunda. Paulo passou ali 2 anos ensinando ao povo daquela igreja. Agora pense no seguinte: como é que pode uma igreja que era cheia do Espírito Santo, que por 2 anos ouviu diariamente ensinos da boca do próprio apóstolo Paulo, ainda precisar ouvir orientações para não andar conforme os incrédulos, para deixar de mentir, para não roubar? Para pensar. Para só para pensar. Paulo está escrevendo, não é para o presídio de Éfeso, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele não está escrevendo para uma confraria de mentirosos. Parem de mentir. Não, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, dizendo: não roubem, quem roubava não roube mais, vai trabalhar para poder até abençoar os outros. Quem mentia, pare de mentir. Não vivam o seu dia a dia como vivem os incrédulos, fazendo o que dá na telha. Como é que depois desse tempo todo o próprio apóstolo Paulo agora tem que escrever isso para uma igreja, que era uma igreja, se você lê no livro de Atos, sobre a chegada de Paulo em Éfeso, Paulo encontra 12 homens, fora mulheres e crianças. Começa com aquela pequena congregação, mas a força do evangelho em Éfeso foi tão grande, que a Bíblia diz que pessoas da cidade de Éfeso e de cidades vizinhas vinham a Éfeso e vinham pela rua, trazendo livros e pergaminhos que tinham ali rituais de bruxaria, rituais de feitiçaria. Se aquilo ali era eficaz ou não, eu não sei, não me interessa. Eu sei que eram livros que a gente hoje chamaria de livros de satanismo ou qualquer coisa desse tipo. Essas pessoas, livro naquela época, não era livro como a gente tem hoje. Eram rolos de pergaminhos que a Bíblia diz que eram caríssimos. Essas pessoas vinham trazendo esse tipo de literatura para jogar numa fogueira, eles queimavam esses livros, eles vinham pelas ruas confessando os seus pecados, pedindo por favor a Paulo para se converter a Jesus. Eles não estavam recebendo Paulo fazendo um apelo depois de um culto: quem quer aceitar Jesus? Não, elas vinham pelas ruas, trazendo os pergaminhos, se confessando os seus pecados, lançavam aqueles pergaminhos que custaram a elas uma nota violenta e tacavam no fogo. E aquela igreja vivenciou um período espetacular de um avivamento que toda a igreja sonha viver. Você já imaginou? Se de repente aqui na Nova começam a vir pessoas e pedindo, como já aconteceu, já tivemos essa experiência aqui na Nova, de pessoas chegarem, depois do culto, me procurar e pedir: pastor, o que eu faço para receber Jesus como meu Senhor e Salvador? Ninguém fez apelo, ninguém mandou, ninguém pediu, ninguém ameaçou: se você não aceitar Jesus hoje, amanhã você pode ir para o inferno. Não, a pessoa só ouviu a pregação da palavra e ela veio. Mais de uma vez isso já aconteceu. Agora você imagina se vem uma multidão de pessoas pelo meio das ruas da Barra da Tijuca, querendo receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a igreja sonha com um movimento desse. Essa igreja, ela vivenciou isso. A igreja de Éfeso vivenciou isso, mas foi para essa igreja que teve esse avivamento, que toda a igreja sonha ter, que Paulo escreveu para que não andassem mais na vaidade dos seus próprios pensamentos,
que eles abandonassem a prática da mentira, do roubo. Por quê? Por que Paulo teve que escrever isso para essa igreja? A resposta vem do fato de que muitos dos cristãos de Éfeso, assim como muitos dos membros da igreja de Roma e de várias outras igrejas, as igrejas da Galácia, Colossos, Corinto, vários desses membros estavam dando ouvidos a falsos ensinos legalistas. Esse era o problema. E quando a pessoa começa a dar ouvidos a falsos ensinos legalistas, quando se faz uma mistura de graça com lei, quando houve um evangelho de cobranças, um evangelho de ameaças, um evangelho de ou você faz para Deus ou Deus vai te lançar num leito de enfermidade, um evangelho que diz que o Covid-19 é praga enviada por Deus, um evangelho que diz que se você está passando por uma luta financeira, é porque Deus é que botou essa luta financeira para você passar por ela, para que você aprenda uma lição e se aproxime mais dele. Um evangelho que cobra de você, que se você olhou para o lado já pecou, e você não pode mais fazer nada que seja algo prazeroso, ir à praia ou ir ao cinema. Um evangelho que coloca fardo nos jovens, acusando os jovens de tudo quanto é pecado, deixando os jovens paranoicos, deixando os jovens se tornando jovens esquisitos, estranhos, que não têm mais prazer de vida, que não têm mais vida abundante fluindo de um para o outro. Esse tipo de evangelho é o que traz exatamente essa situação. Porque faz com que a pessoa se esqueça do poder da justificação que há em Cristo. É impossível pregar o evangelho da justiça misturado com a lei. Porque a justiça que a lei produz é uma justiça de um esforço que vem de mim. E o esforço que vem de mim ao tentar cumprir a lei, obedecer aos mandamentos pela minha força, a Bíblia diz, Jesus, ou melhor, no Antigo Testamento Deus diz isso, que esse tipo de justiça para Deus é trapo de imundícia. Jesus conquistou a justiça plena para nós, e não é mais por força ou por violência, é por fé. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, o castigo que me traz a paz, que te traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Por ele nós fomos justificados. Através dele nós fomos justificados. A palavra de Deus diz que Deus colocou sobre ele o nosso pecado para que ele, que era justo, que não tinha pecado, se tornasse injustiça, para que nós agora nos tornássemos justiça de Deus. Sabe, as pessoas, quando a gente fala sobre justiça, há um problema sério de entendimento no Brasil, porque nós associamos o termo justiça com vingança. Nós associamos o termo justiça com algum tipo de punição. Não, aquele camarada, ele fez, ele aconteceu, ele me prejudicou. Eu quero justiça. Eu quero que se faça justiça. De acordo com o que ele fez, isso é passível de uma multa, ou é passível de prisão, e eu quero justiça. Mas o conceito da justiça de Deus não é esse. O conceito da justiça de Deus é que em Cristo nós fomos justificados. Talvez seja mais fácil para quem é de língua inglesa entender, porque justice no inglês é justiça, mas righteousness é a nossa justificação em Cristo. E é esse o termo que aparece na Bíblia em inglês, righteousness, que na nossa Bíblia é traduzido simplesmente como justiça. E a gente precisa ser esclarecido de que a justiça de Deus foi dada a nós gratuitamente. A mente do homem dominado pela religiosidade foca no pecado. Mas Jesus não demonstrou nenhuma preocupação a respeito do pecado. Veja só, Jesus vai na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Todo mundo ficou preocupado quando Jesus decidiu ir na casa de Zaqueu, porque Zaqueu não era exatamente um cara gente boa. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E como cobrador de impostos, ele era visto pelo próprio povo de Israel como um traidor da nação. Ele era um homem muito rico, mas muito desprezado. E Jesus resolve ir na casa dele. E as pessoas começam a perguntar, mas será que Jesus vai entrar na casa desse publicano? Entrar naquela casa não era uma coisa simples. No entanto, Jesus, ele tinha uma segurança muito grande a respeito da sua própria identidade.
Jesus não estava preocupado com o juízo de outras pessoas a respeito dele. Ele tinha segurança de quem ele era. Então ele entra na casa de Zaqueu e ele não teve nenhum tipo de pensamento do tipo, se eu entrar na casa de Zaqueu, é provável que o pecado me contamine. Não. Ele com certeza, ele raciocinou o seguinte, é o contrário, eu vou entrar nessa casa e a luz vai prevalecer sobre as trevas. Porque é assim que as coisas são. A luz prevalece sobre as trevas e Jesus sabia que o que ele ministrava era luz, que ele era luz. Jesus agia assim porque ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que ele era um justo, que ele era a justiça de Deus. E você que está assistindo esse culto, que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, também é. Não pelo que você já fez, não pelo que você faz, pelas suas boas obras, não por aquilo que você merece, mas por aquilo que Jesus fez por você. Por isso você também não tem que se preocupar quando o diabo chega para te perturbar. É o diabo que tem que se preocupar quando você chega para causar um estrago no inferno. Agora, nesse momento, você aí na sua casa e todas as pessoas que estão aí junto com você, nós aqui, ministrando, nós estamos causando um estrago terrível no inferno. Você pode ter certeza que nesse momento tem festa no céu e tem choro e ranger de dentes no inferno. A questão é que esse entendimento, essa segurança, não são adquiridos de forma automática, simplesmente em consequência de você ter se convertido a Jesus. Você vai ter que gastar tempo renovando a sua mente na palavra, para compreender quem você é em Cristo, para você entender o tesouro que Jesus conquistou para você. Sabe, você passou anos da sua vida na posição de pobre, miserável pecador. Agora você precisa ir para o polo oposto. Entender que você é um filho do rei, que você está sentado com Cristo em lugares celestiais, e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Veja bem o seguinte, a nova consciência, a consciência da justiça, é o que te leva a fazer escolhas certas diante dos desafios da vida, sejam tentações, sejam problemas financeiros, sejam problemas de relacionamento. É a consciência da justiça que vai te levar a fazer as escolhas adequadas. Quando você sabe quem você é em Cristo, você vai tomar as decisões corretas. É essa nova consciência que vai te conduzir para a vitória. Cara, muitas vezes, quando nós pecamos, a gente demora a tomar posse do perdão, porque a gente fica esperando sentir o perdão. No entanto, esse entendimento do perdão que você já recebeu em Cristo não virá por sentimentos, mas por fé. É pela fé. Pode ter certeza que ainda que você se ajoelhe aí onde você está agora e confesse todos os pecados que você cometeu ontem ou na semana passada, ainda que você faça isso, mais tarde não vai aparecer um anjo azul, brilhante, no seu quarto para te entregar um certificado de perdão. Você vai precisar receber esse perdão, tomar posse desse perdão pela fé. Pela fé. Não virá um anjo trazer um certificado de perdão. Nós devemos tomar posse do perdão pela fé, mas nós só conseguimos fazer isso e ficar livres da acusação do inferno se nós renovarmos a nossa mente na palavra de Deus para desenvolvermos a consciência da justiça. E esse é o meu convite para você. O preço para Jesus conquistar essa posição de justo para nós foi um preço altíssimo. Então é um absurdo que a religiosidade continue tentando implantar na mente dos cristãos que eles são pobres, miseráveis pecadores. Isso é uma vergonha com o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi à cruz justamente para fazer de você um justo, um santo, para que você não continuasse a ser um pobre, miserável pecador, mas para que houvesse uma mudança. Por isso, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele não simplesmente te perdoou os pecados, ele fez de você uma nova criatura, um bebê, como um bebê. Com certeza, você que está nos assistindo, com certeza já visitou algum bebê, uma mãe, no hospital depois do parto. Você já visitou. A minha tia, a minha irmã, a minha esposa,
teve neném, vamos lá visitar, vamos lá no hospital para visitar. E você foi lá no berçário, você chegou lá no berçário, naquele vidro, e você olhou lá dentro do berçário, e tinha um monte de bebê. E você ficou procurando qual é o bebê da sua irmã, da sua tia, da sua amiga, da pessoa que teve o bebê. E você ouve muitos comentários, porque tem outras pessoas ali do lado, olhando, querendo ver os bebês. E você ouve muitos comentários. Que gracinha, que lindeza, que bonitinho, olha só que coisinha. Alguém vem e pega o bebê, a enfermeira ou o pai, pega a enfermeira, traz perto do vidro para todo mundo olhar. Ah, mas é a cara do pai. Ou não, é a cara da mãe, é a cara do tio, é a minha cara. Eu sou tio, eu sou primo, é a minha cara, olha lá. Mas você nunca ouviu nenhum comentário do tipo, olha, está vendo aquele ali, que está enrolado naquele pano cor-de-rosa, está vendo aquele outro ali enrolado naquele pano azul? Cuidado, aquilo ali não vale nada, aquilo ali é um estelionatário, já deu golpe na praça, é corrupto, cuidado. Você não ouviu isso, e por que você não vai ouvir um comentário desse tipo diante de um berçário? Porque o que está ali dentro do berçário são bebês que acabaram de nascer, que só têm um futuro, eles não têm passado. Você nasceu de novo em Cristo. Se você nasceu de novo em Cristo, quando Deus olha para você, Ele não está vendo o seu passado. Ele está vendo o seu futuro em Cristo, Ele está vendo o teu presente em Cristo e um futuro brilhante para você, porque você foi justificado. Não existe mais ira de Deus para ser derramada sobre a sua vida. Toda a ira de Deus foi derramada, a ira de Deus contra o pecado foi derramada em Jesus na cruz do Calvário. Por isso Jesus na cruz, Ele chegou a bradar, Deus meu, por que me desamparaste? Repare que em todas as vezes anteriores que Jesus falou com Deus, Ele nunca chamou a Deus de meu Deus, Ele sempre chamou de meu Pai. Mas ali naquele momento na cruz, Jesus estava recebendo sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, estava recebendo ali a consequência, o castigo que nos traz a paz, a consequência do pecado, a morte. Estava havendo uma separação, Deus teve que virar de costas. Nunca houve isso entre o Pai e o Filho, nunca houve isso entre Deus Pai e Deus Filho. Havia uma comunhão perfeita entre os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele momento, porque Jesus estava recebendo o seu e o meu pecado, Deus que é santo, plenamente santo, Deus teve que virar as costas para não ver. Não é que Deus tenha virado as costas porque não aguentou ver o sofrimento do seu filho. O que Ele não suportou foi ver o pecado sobre o seu filho. E por isso, Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas lembre-se, ali na cruz, Jesus não estava sofrendo por algo que Ele fez, que não tinha nada a ver com Ele. Ele estava ali sofrendo o que você e eu tínhamos que sofrer. Estava pagando o preço que eu e você tínhamos que pagar. Ele estava nos substituindo. Ele ali se tornou pecado, para que agora nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, o inimigo, o diabo, não pode mais lançar nenhum tipo de acusação contra a sua vida, porque você foi condenado. Há uma promessa de Deus. Quando você vai ao livro de Hebreus, 2 vezes, no capítulo 8 e no capítulo 10, o escritor aos Hebreus repete essa passagem de Jeremias, quando Deus diz que nos últimos tempos, na nova aliança, no tempo da nova aliança, Ele perdoaria todas as nossas iniquidades. E Ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Se o diabo vai tentar nos acusar, coisa que ele não pode fazer, ele vai falar de algo que Deus ignora, que Deus desconhece, porque Jesus já levou sobre si e nós fomos justificados. Há uma força nessa justificação. Quando você se planta nessa justificação, quando você cria raízes de entendimento nessa justificação, quando você começa a entender que em Cristo você foi justificado e começa a confessar e a declarar aquilo que a Bíblia declara, você não está inventando a roda de novo, você não está tentando simplesmente ter um pensamento positivo, não é pensamento positivo, é um pensamento que é positivo, mas é um pensamento bíblico, você está repetindo o que Deus diz na sua palavra. Quando você diz eu sou justiça de Deus, você não está sendo arrogante, você está sendo bíblico.
Quando você diz, eu fui perdoado, você não está sendo alguém que está inventando uma coisa, uma ilusão. Você está simplesmente falando de uma realidade que aconteceu na cruz do Calvário, para você, por você. E isso não gera nem em mim, nem em você, nem em ninguém licença para pecar, pelo contrário. Sabe, isso gera em nós uma nova consciência. Cara, eu não preciso de estar afundado no pecado, não é porque agora eu sou religioso, mas porque eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova mente, e eu tenho mais prazer naquilo que é certo do que naquilo que é errado. Quando a gente está com a mentalidade do mundo, eu tenho mais prazer no que é errado do que naquilo que é certo. Mas quando eu estou focado em Cristo, eu passo a ter um prazer não mais no erro, não mais no pecado. Eu passo a ter prazer naquilo que é o correto, porque eu sou livre. Em Cristo você e eu somos livres. Fomos tornados livres. Eu sei que a igreja associa muito essa questão de libertação com a questão de demônios. Mas o contexto bíblico nos diz que nós somos livres porque Jesus nos livrou, nos libertou do jugo da lei. É claro, nós também fomos libertos da opressão dos demônios. Mas antes disso, e acima disso, mais do que isso, nós fomos libertos do jugo da lei. Se os demônios tinham licença para te perturbar, é exatamente porque a lei, trazendo sobre você peso de condenação, consciência do pecado, fazia com que você abrisse janelas para que os demônios viessem te perturbar. Mas quando você é liberto pela verdade, por isso Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. E Jesus mesmo disse isso. Jesus, no capítulo 17 de João, orando ao Pai, você depois pode conferir, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora e diz, Pai, santifica-os na verdade. Jesus estava orando por mim e por você, já há mais de 2000 anos atrás. Estava orando por Pedro, por Tiago, por João, mas também por mim e por você, e por todas as gerações de cristãos que vieram desde aquele tempo até agora, e para aquelas que estão no futuro, dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você renova a sua mente na palavra, você está renovando a sua mente na verdade com V maiúsculo, a verdade maior. Quando você renova a sua mente na palavra, você começa a desenvolver a consciência da justiça. Quanto mais consciência da justiça você tem, mais prazer você tem nas coisas de Deus e nas coisas que Ele concedeu para que você desfrute de forma livre. O meu prazer de ir à praia surfar era quando eu estava no mundo. Hoje, quando eu vou à praia para pegar onda, o prazer que aquilo me dá é outro, porque eu estou em Cristo. É maior, é melhor. Quando eu vou a um restaurante e como uma boa comida, o meu prazer, quando eu estava no mundo, era o meu prazer hoje em Cristo é outro. E o meu prazer é maior, porque eu sei que o meu prazer não se limita a esse mundo. Eu tenho vida eterna. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. E aquilo que parece hoje ser algo prazeroso, quando nós estivermos na presença de Jesus, será multiplicado por 30 milhões ou mais. Não dá nem para medir. Você e eu fomos justificados. A força da justificação. Quando você tem consciência da justificação, isso te dá força para você não cair nas armadilhas do inferno. Isso te dá força para você resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir ao pecado. Eu queria gastar um tempo agora orando com você, orando por você. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você está nos assistindo hoje e não tomou ainda uma decisão pessoal por Jesus, para que Ele seja o teu Senhor e Salvador, eu queria convidar você a fazer isso. Deixa eu te dizer algo que é muito importante de se saber e de se entender. Religião não salva. E pelo contrário, religião causa confusão, causa guerra.
Você pode afirmar o quanto você quiser, mas eu sou católico, eu sou evangélico. O catolicismo não te salva, ser evangélico, o protestantismo não te salva. O que salva é um relacionamento pessoal seu com Jesus, um relacionamento pessoal seu com Deus, através da ação do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. É isso que resolve. Sabe, já no final da Idade Média, quando surge o protestantismo, a Igreja Católica prendeu, torturou e matou centenas e centenas e milhares de pessoas acusadas de bruxaria, de heresia, e muitos protestantes foram mortos, presos, torturados e mortos pela Igreja Católica, pela Inquisição. Aí você que é evangélico pensa que os protestantes foram somente vítimas. Os protestantes também planejaram e fizeram uma vingança e mataram, prenderam e mataram muitos católicos. A culpa que havia, a gente ouve tanto falar da Inquisição, mas nós precisamos entender que os protestantes também fizeram muito estrago em função de quê? Conflito religioso. Sabe, houve muitas guerras de exércitos, não guerra de debate, não guerra de opiniões, guerras de exércitos, gente se matando por causa de religião. A Irlanda foi um país dividido em guerra durante anos, por causa de grupos protestantes lutando contra grupos de católicos. Religião não resolve, mata. E se nós dizemos que o Deus dos católicos e o Deus dos protestantes é o mesmo, nós deveríamos andar em comunhão e harmonia, não deveríamos ter nenhum problema de divisão, mas ainda existe divisão, porque na verdade Jesus não está sendo o centro. O centro são doutrinas, o centro são pensamentos humanos, o centro é de repente um padre, um papa, um pastor, um bispo, um apóstolo, que se colocam no centro em conflito. Mas no momento em que esses homens saírem do centro e Jesus ficar no centro, tudo vai se resolver. Religião não resolve. Não importa o que você diga a respeito da sua escolha ou posição religiosa. Se você se diz católico, protestante, espírita, não me importa o que, sem Jesus, nada vai se resolver em relação à eternidade. Deus tem vida eterna para você, na presença dEle. Prazeres indizíveis na presença de Deus por toda a eternidade. Mas você precisa tomar uma decisão. Se você nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus, eu quero convidar você a fazer essa decisão agora. Quero convidar você a fazer essa decisão agora e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não decidir ser membro da Nova, eu não estou te convidando para ser membro da Nova ou de qualquer outra igreja, estou te convidando para receber Jesus. Se tornar membro de alguma igreja é um outro passo, é uma outra história. Faça isso agora, eu quero orar com você. É algo simples. Aonde você estiver, levante uma das suas mãos, ou coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, levante a sua outra mão e faça essa simples oração. Diga: Deus, eu reconheço que Jesus é o Senhor. Eu reconheço que Ele é o Salvador. Eu reconheço que preciso dessa salvação, que preciso de Jesus. Jesus, venha ao meu coração, faça morada no meu espírito, seja a partir de agora o meu Salvador, o meu Senhor, toma conta da minha vida. Eu me entrego a Ti, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.